Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nessa aula estudaremos as permutações com elementos repetidos e permutação circular. Essa aula é uma continuidade da a última aula aplicada antes do recesso, a aula sobre fatorial e permutação simples. É importante que o aluno que não tenha visto a aula anterior assista a aula para compreender o conceito de fatorial, o conceito de permutação, para que a partir de então possa dar continuidade a essa aula sobre permutação com repetição. As permutações com elementos repetidos, ela se preocupa com conjuntos onde há repetição de elementos. As permutações simples se preocupam com conjuntos onde não existe a repetição de elementos. Já vimos que o conceito de permutar significa trocar elementos de um determinado conjunto de ordem. Por exemplo, se nós tivermos 3 pessoas em uma fila, a permutação serve para determinar de quantas formas diferentes nós podemos colocar essas 3 pessoas, certo? A permutação significa trocar os elementos de ordem. A permutação de n elementos dos quais alfa é de um tipo, beta é de outro tipo e lambda é de um outro tipo, com alfa mais beta mais lambda igual a n elementos, é dado por essa fórmula aqui. O que essa fórmula significa? Dado um conjunto qualquer, a permutação dos elementos desse conjunto é igual ao fatorial de todos esses elementos dividido pelo produto fatorial dos elementos repetidos. Vamos para o exemplo, ver se fica mais fácil a compreensão. Então, o primeiro exemplo aqui nós temos quantos são os anagramas da palavra batata. Mais uma vez repetindo, é importante que o aluno veja a aula anterior para ele ver o conceito de permutação, fatorial e também ver o que é um anagrama. Um anagrama são as formas diferentes que nós podemos obter trocando os elementos de ordem, a ordem dos elementos de um determinado conjunto. Ou seja, quantas formas diferentes nós podemos obter trocando as letras da palavra batata. Lembrando que aqui existe a repetição de elementos. Então, a primeira coisa, saber quantos elementos tem no conjunto. São 6 elementos, são todas as letras. Segundo passo, saber quais são os elementos que estão repetindo. A letra A repete 3 vezes, a letra T 2 vezes e a letra B apenas uma única vez. Então, como o conjunto tem 6 elementos, vamos ter aqui permutação do número 6, vai ser igual ao fatorial de 6, é todos os elementos do conjunto, dividido por o primeiro elemento que se repete. Devemos colocar aqui em ordem crescente, isso não é uma regra, mas é interessante que colocamos em ordem decrescente. O primeiro elemento que se repete é a letra A 3 vezes, vezes o segundo elemento repetido, a letra T 2 vezes, vezes a letra B, que é apenas uma vez. Desenvolvendo aqui, o fatorial é o produto em ordem decrescente, então 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Como nós chegamos aqui, existe aqui também um 3, existe uma propriedade da divisão, paramos aqui, existe uma propriedade da divisão que diz que todo elemento, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então isso aqui já facilita usando a propriedade do cancelamento. Cancelo isso com isso. Desenvolvendo isso daqui, nós temos 2 vezes 1 vezes esse 1 aqui, que não apareceu, mas ele deveria ter aparecido aqui. Multiplicando 6 vezes 5 vezes 4 é igual a 120. E 2 vezes 1 vezes esse 1 aqui é igual a 2. Fazendo a divisão, 120 dividido por 2 é igual a 60 anagramas. Isso significa que nós podemos obter 60 formas diferentes usando
as letras da palavra batata e trocando elas de ordem. Vamos aqui para o segundo exemplo. Segundo exemplo, nós temos quantos são os anagramas da palavra arara. Então, o conjunto é formado por todos esses elementos aqui. A palavra arara tem 5 letras. A letra A está repetindo 3 vezes. A letra R está repetindo 2 vezes. Portanto, vamos permutar o elemento número 5. Permutação do número 5 vai ser igual a fatorial de 5 dividido por quem? Por 3, porque existe um elemento repetido 3 vezes, vezes 2, porque existe um outro elemento repetindo 2 vezes. Desenvolvendo isso daqui, nós podemos, nós temos 5 vezes 4 vezes 3. Se algum aluno quiser ir até o finalzinho, vai ficar dessa forma aqui, vejam só. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Vezes, desenvolvendo 2 vezes 1 vezes 1 também. Então vejam só, nós podemos cancelar tudo isso com isso e vai dar a mesma coisa. E aí nós vamos ter aqui, olha, 5 vezes 4. 5 vezes 4 e 2 vezes 1 vezes esse outro 1, que 2 vezes 1. Não tem esse 1 aqui. Ok. Como aqui eles são iguais, podemos parar e cancelar. Logo, nós temos 5 vezes 4 é 20, 2 vezes 1 é igual a 2. Fazendo essa divisão, obtemos 10 anagramas. Isso significa que com as letras da palavra arara, podemos obter 10 formas diferentes. Vamos aqui para as permutações circular. Permutações simples, elas se preocupam com a ordem dos elementos em torno de algo reto, em uma reta. Já as permutações circular, elas lidam com a ordem dos elementos em torno de um círculo. Então, vemos aqui enunciado as permutações circulares. São agrupamentos em círculos de N elementos distintos em que os grupos formados se diferenciam apenas pela ordem. Então, permutar, gente, significa trocar os elementos de um conjunto de ordem. Permutar nada mais é do que trocar os elementos de ordem. A fórmula para determinar o cálculo das permutações circulares é essa. Permutação circular de N elementos é igual a N elementos menos 1, ou seja, a todos os elementos do conjunto menos 1, fatorial. Vamos aqui para o primeiro exemplo. De quantas maneiras 3 pessoas podem sentar em torno de uma mesa? Então, nós temos aqui de quantas formas 3 pessoas podem sentar em torno de uma mesa. Permutando, aqui não é para ser 5, é 3. Permutando o número 3, nós vamos ter a permutação vai ser igual a 3 menos 1 fatorial. Calculando o fatorial de 2, é 2 vezes 1, que é igual a 2 maneiras, a 2 formas. Ou seja, essas 3 pessoas podem sentar-se em torno de uma mesa de 2 maneiras. A permutação circular, precisamos tomar muito cuidado para não confundir isso daqui. Vejam só, nós temos aqui 3 pessoas, uma de amarelo, outra de vermelho e outra de azul. Essas pessoas estão em torno de uma mesa. Parece que elas trocaram de lugar, mas não. Nesse momento, o que aconteceu foi que a mesa foi girada e essas pessoas acompanharam. Então, para a permutação circular, isso aqui não vale. Isso aqui não é válido.
O que vale é isso aqui, vejam só, essas 3 pessoas com camisas de cores diferentes e os lugares estão numerados. Observe que na formação original, temos aqui, pessoa de amarelo está no lugar 1, de vermelho no lugar 2 e a de azul no lugar 3. A pessoa de azul veio para o lugar 2, de vermelho para o lugar 1 e de amarelo para o lugar 3. Então nós já temos aqui uma formação. Isso aqui foi uma ordem. A outra possibilidade é a pessoa de azul veio para o lugar 1, que ela não ocupou ainda. De vermelho para o lugar 3, ela não ocupou 3 ainda. E a de amarelo voltou para o lugar 2, onde ela não ocupou. Então temos aqui mais uma ordem. Então são 2 maneiras. A gente pode achar que são mais, mas não é. Observem que todos eles já ocuparam os 3 lugares. Vejam só. O lugar 1. A pessoa de vermelho já ocupou o lugar 1, 2 e 3. A pessoa que está usando azul já ocupou o lugar 1, 2 e 3. E o de amarelo já ocupou também o lugar 1, 2 e 3. Então, qualquer outra formação que formos tentar fazer, vamos voltar lá para a mesa inicial. O início não conta, só conta a partir do momento que a gente troca eles de lugar. Então são 2 formas diferentes. Temos mais um exemplo aqui de quantas maneiras Alex, Bruno, Caio, Daniel e Elias podem se organizar em torno de uma roda para fazer uma oração. Então são quantas pessoas? Temos um elemento, 2, 3, 4 e 5. A permutação circular do número 5 vai ser igual a 5 menos 2. Fazendo essa subtração, 5 menos 1, desculpa. 5 menos 1 é 4. E determinando o fatorial de 4, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24 maneiras. Aqui nós temos a atividade, acredito que a maioria já tenha feito. Até a gravação desse vídeo já havia 20 envios das atividades, faltavam apenas algumas dos alunos que costumam participar. Não foi possível a gravação do vídeo com antecedência por motivos de problemas em equipamentos. E aqui as referências, esse material foi montado a partir do canal Educação,